Imagine um cenário às margens de um lago, tranquilo e calmo, onde 4 jovens acampavam, despreocupados e felizes, mas em algum momento da madrugada foram surpreendidos e de uma cena de filme de jovens curtindo a natureza se transformou em um enredo de filme de terror, devido ao crime brutal que aconteceu a eles, tirando a vida de 3 e deixando o quarto gravemente ferido. Este é o caso do Lago Bodom, um massacre que chocou a Finlândia na década de 60 e permanece sem solução até os dias de hoje. Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal. Rápido recado, deixe o like, confirme a inscrição e ative o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo e também me dá uma força para o crescimento do canal. Então prepare-se para essa jornada e vamos logo para o vídeo. A história começa no sábado, dia 4 de junho de 1960, quando 4 adolescentes em férias decidem desfrutar de um momento tranquilo à beira de um lago, o qual escolheram o Lago Bodom. O acampamento que escolheram para este fim de semana foi em Hauknes, uma península na margem sul do lago, e é um destino comum nos arredores da cidade de Espoo, região metropolitana da capital Helsinki, Finlândia. O grupo era composto pelas meninas Maila Irmeli, Anja Maki, ambas de 15 anos, e os seus respectivos namorados, Nils Wilhelm Gustafsson e Seppo Antero Boisman, ambos de 18 anos. Quando chegaram, os jovens armaram a barraca e se prepararam para um dia agradável e relaxante, nadando e pescando, aproveitando o tempo na natureza. Durante a noite, Maila escreveu em seu diário que os meninos ingeriram bebidas alcoólicas e por volta da meia-noite decidiram que iriam pescar. Ela e Anja ficaram nas barracas. Na manhã seguinte, no dia 5 de junho, por volta das 6 da manhã, um grupo de meninos que caçaram pássaros viu uma barraca sendo derrubada e um homem loiro se afastando dela. Mas somente por volta das 11 da manhã, Esko Oiva Johansson, que passava pelo local, percebeu que uma barraca estava caída em uma parte da clareira e foi investigar. Descobrindo os corpos das vítimas, ele imediatamente chamou a polícia e chegou ao local por volta do meio-dia. Os corpos de Anja e Seppo foram encontrados dentro da tenda, enquanto Maila, a outra jovem, estava fora da barraca deitada sob ela, com o corpo semi-nu, somente da cintura para baixo. Ela ficou ao lado do seu namorado, Gustafsson, que estava vivo, mas inconsciente. Puderam verificar que os 3 jovens falecidos foram esfaqueados e espancados, mas o ataque aconteceu por fora da tenda e os atingiu. A adolescente Maila teve ferimentos mesmo após a sua morte e apresentava mais sinais de agressão comparado aos outros, totalizando 15 facadas. Estimaram que o ataque ocorreu entre as 4 e as 6 da manhã. Gustafsson, o jovem que estava vivo, sofreu uma concussão, estava com a mandíbula fraturada e vários ossos faciais quebrados. E claro que logo se iniciou a investigação, porém muitos apontaram que não foi possível capturar o agressor devido à inexperiência da polícia. Relatos de alguns repórteres se referiram como uma investigação policial amadora e desorganizada, como, por exemplo, não isolar o local do crime e permitir que várias pessoas transitassem pela área, além de chamar reforços do exército, resultando em uma multidão na região do lago, possivelmente alterando pistas. Enquanto isso, não era possível conseguir algum relato de Gustafsson, devido aos ferimentos em seu rosto, que impossibilitaram que ele conversasse naquele momento. Mas como informei, conseguiram verificar que o agressor atacou as vítimas fora da tenda, com uma faca e um objeto contundente, que não foi identificado. Além disso, essas armas nunca foram encontradas. Outro ponto foi que o responsável pelo ato levou vários itens que os detetives consideraram estranhos, como somente as chaves das motocicletas dos meninos, porém as motocicletas ainda estavam no mesmo lugar que haviam deixado, além de as carteiras das vítimas, e também algumas peças de roupas foram encontradas depois pela mata ao longo do rio, mas nem todas as peças foram encontradas. Na investigação, localizaram os sapatos de Gustafsson, a cerca de 500 metros da cena do crime, parcialmente enterrados. A polícia teve a ideia de hipnotizar Gustafsson,
de 2 a 5 de julho, na esperança de recuperar as memórias que ficaram reprimidas da noite dos assassinatos, já que ele dizia não se lembrar do ataque e que somente viu um homem com roupas pretas, alto e os seus olhos eram vermelhos. Os meninos que viram o homem loiro não conseguiram detalhar, pois estavam longe demais e também não tinham percebido o que estava acontecendo ali. Apenas disseram que tinha o rosto quadrado e o queixo pontudo. O caso atraiu muitos olhares públicos na Finlândia, especialmente por ocorrer em uma década com poucos homicídios no país. Antes desse incidente, em 1953, ocorreu o desaparecimento de uma garota de 17 anos, na mesma região, e que também permaneceu sem solução. Ao longo dos anos, diversos nomes de suspeitos surgiram, e aqui eu vou citar algum deles. Ele era dono de um quiosque e conhecido por seu comportamento violento. Hillstrom tinha uma reputação de atirar pedras em campistas e danificar as tendas. Ele também confessou anteriormente ter matado um vizinho, embora depois tenha negado. Durante as investigações, ele foi visto voltando para casa na manhã dos homicídios, mas os vizinhos não relataram às autoridades devido ao medo de represálias. No entanto, a polícia não conseguiu vinculá-lo diretamente aos assassinatos. Hillstrom se afogou em 1969, provavelmente um suicídio, e como seu corpo foi cremado, nunca foi possível realizar exames de DNA para tentar ligar ele ao caso do Lago Bodom. Este seria um suspeito mais intrigante. Assmann era um imigrante alemão que supostamente era um agente da KGB e muito conhecido na Finlândia, vivendo nas décadas de 1950 e 1960. Um ex-policial afirma que antes da sua morte, em dezembro de 1997, Assmann entrou em contato com ele para contar a sua história de vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, Assmann serviu o exército nazista e lutou como guarda no campo de concentração de Auschwitz. Após se apaixonar por uma judia, ele se desiludiu com o nazismo, e quando os nazistas descobriram seu relacionamento, o enviaram para o fronte oriental. Lá ele foi capturado pelos soviéticos e enviado para um campo de prisioneiros. Ele conseguiu negociar com os russos e se tornou um espião da KGB, o setor de inteligência de espionagem lá da Rússia. Na manhã dos assassinatos, Assmann apareceu no hospital em Helsinki com as roupas manchadas de sangue e terra debaixo de suas unhas. Relatos indicam que falava de maneira confusa e quando os médicos não o atendiam rapidamente, ele fingia estar inconsciente. Esses comportamentos e o momento incomum o colocaram sob suspeita. De acordo com os garotos do lado Bodom, o homem que viram tinha cabelos longos, loiros e penteados para trás, assim como Assmann usava, mas que após a polícia investigá-lo, mudou seu corte de cabelo, e também acabaram aceitando seu álibi, encerrando a investigação com Hans Assmann. Mas no início dos anos 2000, uma foto do funeral conjunto das vítimas do Lago Bodom surgiu, focalizou em um rosto que coincidia com as descrições que os meninos deram, como um queixo esculpido, cabelo loiro, maçã dos rostos pontiagudas. Seria estranho Hans Assmann participar do funeral e não ter um bom motivo para estar lá, ainda mais com a ideia dele ser um espião assassino da KGB. Em 2004, com a evolução da ciência forense, levou a uma reanálise minuciosa dos sapatos de Gustafsson, o único sobrevivente. Encontraram o sangue das 3 vítimas nos sapatos dele, mas o seu próprio sangue não estava lá. Com isso, ele foi detido no final de março de 2004, quase 44 anos depois do crime. A acusação contou que Gustafsson, bêbado, iniciou uma discussão com Boisner, talvez por um ataque de ciúmes, ou investidas para ter algo mais íntimo com Mayla, que recusou, e ela, brava com isso, o expulsou da barraca, mas logo ele voltou e se vingou. Por isso, Mayla estava seminua e com a maior quantidade de ferimentos, e uma testemunha disse ter visto uma briga entre os meninos naquela noite, e colocaram 2 teorias sobre os ferimentos que Gustafsson sofreu. A primeira seria que ele se machucou no confronto com Boisner,
E a segunda é que os ferimentos foram auto-infligidos e ocorreram após os assassinatos, que o fez forjar o roubo e esconder alguns itens para dar a impressão de um assalto. A promotoria ainda alegou que o homem loiro visto deixando o local era Gustafsson, além de uma mulher contar que ele confessou o crime, para ela 1 década após o incidente. O julgamento começou no dia 4 de agosto de 2005. O advogado de defesa argumentou que os assassinatos foram cometidos por estranhos e que, se tivesse ocorrido a briga com Boisman, os ferimentos de Gustafsson o impediriam de matar, já que seria 1 contra 3 pessoas. E sobre o relato do homem loiro, estamos na Finlândia. Parte da população possui essas características. E quanto à mulher afirmar ter sido confidente de Gustafsson, o advogado a questionou porque somente após 44 anos ela veio com esse relato, pois se fosse dito antes, o caso poderia ter sido concluído antes. E após analisarem, o júri o inocentou, explicando que faltou evidências conclusivas, um motivo real para o crime tão grave e a impossibilidade de determinar os fatos com toda certeza, após 44 anos desde o crime. E também acabou indenizando devido ao sofrimento mental causado por sua longa detenção. Esses suspeitos foram investigados ao longo dos anos, mas até hoje o mistério sobre quem cometeu os assassinatos no Lago Botão permanece sem solução. Será que Gustafsson matou 3 pessoas inocentes em um ataque de ciúmes e bêbado? O que realmente aconteceu? Ou teria sido Hans Hessmann, o ex-nazista e espião da KGB? Ou até mesmo o desordeiro Karl Waldemar Gilson, que adorava perturbar campistas. Agradeço a companhia caso tenha ficado até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim é notificado sempre que tiver um vídeo novo. Obrigada e até uma próxima aventura!